Você já percebeu como nós temos a predisposição de correr das coisas espirituais? Como preferimos sempre um lugar de tranquilidade, de descanso, ao invés de nos dedicarmos a buscarmos Jesus em um lugar de relacionamento e conhecimento profundo de quem Ele é? Na maioria das vezes, as distrações nos atraem mais do que a presença. O filme, a série, o rolê, o game, o futebol sempre nos fazem perder tempo que às vezes nós deveríamos estar gastando com Jesus. Sabe, não tem problema nada disso que eu falei. Porém, quando ele é negociado e trocado pelo tempo que eu deveria estar gastando com Jesus, isso está errado. Pois, ao invés de estar cultivando o relacionamento com Deus e a presença de Deus, eu prefiro me afastar. Agora, qual que é o problema disso? O problema é o risco que eu me exponho quando eu abro mão do relacionamento com Jesus para me dedicar a essas outras coisas. Então, vem comigo que hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso com você. Deixa eu te contar uma história para que fique mais fácil de eu ilustrar o que eu estou querendo dizer. Deus foi lá e tirou o povo do Egito. Você já deve ter ouvido falar dessa história. E eles atravessaram o Mar Vermelho e chegaram na península do Sinai. Então ali, no pé do Monte Sinai, Deus falou com Moisés e disse o seguinte: Moisés, santifica o povo, consagrem eles para mim e peça para eles se dedicarem a mim, porque eu vou descer para me relacionar com eles e eu quero que eles me vejam, me contemplem e me entendam. Porém, quando o povo viu a grandeza de Deus e a glória de Deus, eles disseram para Moisés: Moisés, fale você com Deus. E aí você transmita isso para nós. Nós não queremos ter esse nível de relacionamento com Deus. Bem, a partir daí então, tudo que Deus tinha que comunicar ao povo, ele falava com Moisés primeiro e Moisés retransmitia as ordenanças de Deus para o povo. Com isso foram surgindo as leis, porque tudo aquilo que Deus dizia, para que não se perdesse, então Moisés ia registrando para que ficasse claro para todo mundo aquilo que Deus gostaria que fizesse. Porém, Moisés não se conformou apenas com ouvir de Deus o que tinha que ser feito e não tinha que ser feito. Moisés queria algo a mais. Moisés queria ir mais fundo, queria entender melhor Deus, queria se relacionar com Deus. Então, certo dia, ele e um outro cara muito sedento chamado Josué subiram para o monte para poder passar um tempo com Deus. E eles acabaram ficando lá durante 40 dias. E é interessante que durante esses 40 dias, a glória de Deus se manifestou poderosamente para Moisés. E ele teve muitas instruções daquilo que ele deveria fazer, de como ele deveria agir. E Deus trabalhou inclusive na vida dele, coisas muito poderosas e grandiosas. Porém, eu não quero focar naquilo que aconteceu lá em cima no monte. Eu quero falar com você a respeito daquilo que aconteceu lá embaixo, daqueles que decidiram permanecer longe de Deus, permanecer distraídos, permanecer em outra coisa, no lugar de se relacionar intimamente, profundamente com Deus, como Moisés preferiu. Enquanto Moisés estava lá no alto, no monte, tendo experiências grandiosas, o povo chegou em Arão e falou para ele: Arão, faça para nós um Deus. E é interessante que quando a gente vai ali para o original do hebraico que está escrito ali, quando eles pedem para Arão fazer um Deus, eles pedem para Arão fazer Elohim, o Deus que tirou eles do Egito. Eles não pediram para Arão criar uma outra divindade. Eles pediram para Arão criar uma imagem do Deus que eles já serviam, o Deus que os tirou do Egito. Tanto que quando Arão termina de forjar o bezerro de ouro, a primeira coisa que ele diz é: amanhã será festa ao Senhor. E esta palavra Senhor é justamente a palavra Yahvé, o nome do nosso Deus, ou Jeová, ou Ieoa, conforme a transliteração da palavra. Então Arão estava dizendo que aquele bezerro era Yahvé, era Elohim, era o Deus que os tirou do Egito, e não um outro Deus. Então veja bem, quantas e quantas vezes nós caímos na armadilha de nos afastar da presença de Deus, preferir que outras pessoas orem por nós ao invés de nós orarmos, preferir que alguém busque a Deus em nosso lugar ao invés de nós buscarmos,
E aí nós ficamos vulneráveis a criar uma imagem de Deus que não é a realidade daquilo que ele é. Ele é o Deus invisível que iria se manifestar para que o povo visse como ele é. No entanto, eles preferiram criar uma imagem conforme a sua própria imaginação, conforme o seu próprio jeito de pensar a respeito de Deus. Cara, isto é um perigo terrível e é isso que muitas vezes as distrações causam na nossa vida. Nós ficamos desconectados de Deus, nós abaixamos a nossa guarda, tiramos a nossa vigilância e quando percebemos, estamos criando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, estamos criando um Deus que não é o Deus invisível e real que comanda as nossas vidas, mas estamos criando um Deus à nossa maneira, que tem que fazer aquilo que nós queremos e que nós pedimos. Este é o grande perigo de nós amarmos mais a bênção de Deus do que o relacionamento com Ele. Então, a partir de hoje, mude a sua perspectiva. Passe a amar mais a presença do que o que Deus pode fazer na sua vida. Passe a desejar mais o relacionamento com Ele do que aquilo que Ele pode te abençoar, tá bom? Se você viver assim, com certeza você vai crescer em relacionamento com Deus, em maturidade cristã, você vai se afastar do perigo do pecado, você estará longe dos bezerros de ouro e estará capacitado para viver tudo aquilo que Jesus tem para você, tá bom? Viva relacionando-se com seu Pai. Deus abençoe, até a semana que vem.